Fala aí, galera do canal Flamengo. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar do Mengão. E olha só quem tá com a gente aqui hoje. Pedro, o atacante Pedro, que vem trazendo tantas alegrias, que vem fazendo tantos gols aí, desde que o Gabriel Barbosa se machucou, ele tomou a vaga absoluta ali da camisa 9 e vem fazendo um gol atrás do outro, jogo a jogo, sem parar. Ontem no jogo contra o Goiás, que o Flamengo venceu de 2-1, foram 2 gols dele. Inclusive um gol no finalzinho do jogo que deixou a torcida muito satisfeita ali com o desempenho dele. Mas nós precisamos lembrar que o Pedro está no Flamengo por empréstimo. O jogador está emprestado ao Flamengo pela Fiorentina da Itália e o seu contrato vai até dezembro de 2020. Agora, o que o Flamengo precisa fazer para poder contratar o Pedro em definitivo? Bom, antes de mais nada, nós precisamos lembrar que o Flamengo tem o Gabigol, que é o artilheiro do time, que é o centroavante do time, é o camisa 9... e é o cara que foi comprado pelo Flamengo por um alto valor. O Flamengo pagou 16,5 milhões de euros, o que deu na época aí uns 74, quase 75 milhões de reais que o Flamengo pagou ali pelo Gabigol. E o Pedro, aí muito tem essa discussão, né? Joga o Pedro, joga o Gabigol quando o Gabigol estiver recuperado, joga os dois juntos. Aí vai ser com o técnico Domenech, é lógico, né? Mas antes de mais nada, deixa aí nos comentários o que você acha. Joga o Pedro, joga o Gabigol, joga os dois juntos. Como é que vai fazer para poder montar esse time? E só para efeito de comparação de números, olha só, Pedro e Gabigol. O Pedro tem 30 jogos pelo Flamengo e marcou 16 gols, enquanto o Gabigol tem 25 jogos pelo Flamengo e marcou também 16 gols. A diferença entre eles está na média de gols, porque o Pedro foi titular em apenas 15 desses 30 jogos, apenas 15. E ele precisa de 91 minutos para fazer um gol, ou seja, praticamente um jogo. Ou seja, todo jogo tem gol do Pedro, se for pensar em média. Todo jogo vai ter um gol do Pedro, todo jogo vai ter um gol do Pedro. E isso a gente vê aí, porque nos últimos 7 jogos o Pedro fez 8 gols, 8. Por exemplo, nos últimos 7 jogos ele só não fez gol contra o Vasco, mas compensou contra o Goiás agora fazendo 2. Já o Gabigol tem 25 jogos e 16 gols também, assim como o Pedro também tem 16 gols, porém a média de tempo para o Gabigol fazer gol é um pouco maior. O Gabigol precisa de 133 minutos, ou seja, um pouco mais de um jogo, mas quase todo jogo também tem gol do Gabigol, quase todo jogo é gol do Gabigol, quase todo jogo, praticamente todo jogo é gol do Pedro. Então são 2 jogadores que estão no ataque do Flamengo e a gente só pode se sentir muito feliz e orgulhoso com isso. E o problema de quem vai ser escalado é 100% do Domenech, mas quem tiver em campo a torcida fica satisfeita e feliz porque sabe que a probabilidade de sair um gol do Pedro ou do Gabigol, mais ainda do Pedro pelos números, né, é praticamente total. A probabilidade de sair gol desses jogadores é praticamente total dentro de uma partida de futebol. E às vezes a gente pode pensar assim, o Pedro ele tá vivendo uma grande fase. Não é uma grande fase, cara. Não é uma grande fase, porque o Pedro ele faz gol desde sempre. Até quando ele tava no Fluminense ele já fazia muito gol. Pô, no Fluminense, que tinha um elenco limitado, ele fazia gol todo jogo e agora ele continua fazendo gol no Flamengo. E é isso aí, não é fase, é o futebol dele. Caiu no pé dele, ele marca gol. Ontem contra o Goiás, aquela bola que caiu no último minuto do pé do cara, a gente consegue dimensionar a frieza do rapaz. A bola chegou, ele foi um chute que o Arão deu pra dentro, tentou acertar o gol. A bola resvalou no Pedro ali, sobrou pra ele, o goleiro saiu, ele tranquilamente, cara. Último minuto de jogo, o Flamengo precisando ganhar, aquela pressão, assim, pressão só pra torcida, porque pro Pedro ele simplesmente virou o pé ali e chapa no cantinho do goleiro. Gol do Mengão, vitória do Mengão, mais 3 pontos, encostou na liderança ali junto com o Atlético Mineiro. E é isso, o cara é frio, o cara sabe fazer gol. Todo respeito ao Pedro, nosso atacante reverência, mas todo respeito ao Gabigol também. Agora, o que o Flamengo precisa fazer para contratar o Pedro? Esse é o assunto do vídeo. Bom, primeiro que o Flamengo já está há 5 dias, 5, 6 dias mais ou menos, em negociação com o empresário do Pedro para tentar negociar esse contrato do Pedro. Bom, lembrando que o empréstimo do Pedro vai até dezembro, então qual que é a prioridade do Flamengo? A gente precisa pensar que as competições elas não vão acabar em dezembro por conta da pandemia. O futebol ficou parado um tempo e o futebol não vai mais até dezembro, o futebol vai até fevereiro. Então vai ser 2 meses em que o Flamengo vai precisar do Pedro, vai continuar precisando do Pedro. Então, a primeira coisa que o Flamengo precisa fazer é tentar estender esse contrato que o Flamengo tem de empréstimo do Pedro, que seria até dezembro, até fevereiro, esticar por mais 2 meses, porque aí vem
a reta final do Campeonato Brasileiro, a reta final da Copa do Brasil se o Flamengo ainda tiver, a reta final da Libertadores, ou seja, é muita competição que o Flamengo com certeza estará envolvido e que o Flamengo ainda vai continuar precisando de elenco. O Flamengo ainda tem o Gabigol e tudo mais, mas pode ser que ainda precise do Pedro. Pode ser não, com certeza, porque a maioria da torcida quer o Pedro como titular e com certeza, se o Pedro continuar como titular até fevereiro, é até fevereiro metendo gol. Até fevereiro metendo gol. Então o Flamengo não pode, né, perder o Pedro em dezembro. Não pode de forma nenhuma, porque o Flamengo vai estar em reta final, o elenco já desgastado e tudo mais, e vai precisar do Pedro, porque certamente o Flamengo vai disputar esses 3 títulos, Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro, né? Pelo menos o Brasileiro com certeza absoluta, vai até fevereiro e o Flamengo vai precisar demais dos gols e da reverência do Pedro. Agora, independente se o contrato dele acabar em dezembro ou se acabar em fevereiro, o contrato de empréstimo, o Flamengo ainda vai precisar comprar o Pedro depois em definitivo para que o Pedro continue exercendo essa função de camisa 9 no Flamengo. Então e aí, o que o Flamengo precisa fazer? O Flamengo precisa desembolsar 10 milhões de euros. Só lembrando, né, como eu já falei, o Gabigol foi comprado por 16,5 milhões de euros, uma quantia extremamente alta. E o Flamengo precisa desembolsar 10 milhões de euros para contratar o Pedro em definitivo. Agora, o Flamengo vai fazer isso? Bom, é claro que o Flamengo vai negociar, assim como está negociando agora essa extensão do contrato do Pedro. O Flamengo já vai tentar, porque o Flamengo tem prioridade na compra, então o Flamengo já vai tentar uma compra em definitiva do Pedro. Vai ser 10 milhões de euros, talvez o Flamengo consiga diminuir um pouco esse valor. Acho difícil pelo sucesso do jogador. Talvez o Flamengo vai ter que desembolsar esses 10 milhões de euros, esse cenário de pandemia. Diminuir um pouco ali a quantidade de ganhos realmente de dinheiro do Flamengo. A dívida do Flamengo subiu um pouco por conta de arrecadação, por conta de várias outras coisas. Então, nós estamos num cenário em que o Flamengo pode contratar o Pedro? Pode. Agora o Flamengo vai contratar o Pedro? Não sabemos. Agora vem a minha opinião pessoal. O Flamengo precisa contratar o Pedro. Precisa. Porque o elenco, como todo mundo sabe, é muito selecionável, né? Jogadores podem ir para a seleção, jogadores podem se machucar, assim como está acontecendo agora. Imagina se o Flamengo não tivesse o Pedro nessa situação, com o Gabigol machucado, vários jogadores convocados. E lembrando que, por exemplo, o Everton Ribeiro está convocado e o Gabigol não. O Gabigol pode fazer o lado direito, que ali ontem usou o Michael e o Michael infelizmente não conseguiu desenvolver um bom futebol. Mas se o Gabigol tivesse do lado direito, o Gabigol certamente desenvolveria. Então são situações que a gente precisa pensar. O Flamengo vai precisar de um outro centroavante, de um outro excelente centroavante. E lembrando isso, que o Gabigol ele não é só centroavante, o Gabigol faz outras funções. O Pedro sim, ele é centroavante, mas o Pedro também sai da área. O Pedro é sensacional e o Gabigol também. Então os dois podem jogar junto? Lógico que pode. Dependendo da situação, dependendo do jogo, porque o Flamengo nem sempre vai ter 11, todos disponíveis, nem sempre. Então, tá aí uma excelente oportunidade para o Flamengo fechar um ótimo negócio. E o Pedro é isso, é garantia de gol todo jogo, de acordo com os seus números na carreira inteira. Não é só no Flamengo agora, não é só nesse momento, sempre foi assim desde o Fluminense. Então o Flamengo precisa arrumar um jeito de dar esses 10 milhões de euros lá para a Fiorentina e contratar o Pedro em definitivo. Essa é a minha opinião, tenho certeza que essa é a opinião de todos. Coloca aí embaixo nos comentários se você também concorda comigo. Então é isso aí, galera, muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Deixa o like nesse vídeo se você gostou das informações. Escreva um comentário aí a respeito desse assunto. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Estamos aqui todos os dias trazendo notícias, todas as informações possíveis do Mengão nós estamos trazendo aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.